Comenzamos entonces con el primero de los temas, el referido al REM, la red, el programa de malezas resistentes de APRESID. Vamos a ir pidiéndole a los panelistas que ya vayan subiendo al estrado. El tema es la visión global y las estrategias de control para una misión sustentable, a cargo de Brian Perry y Francisco Scorcaneto, espacio que va a ser moderado por Martín Marsetti. Vamos a ir presentando a los disertantes entonces. Brian Perry posee más de 16 años de experiencia en ventas y marketing en la industria de protección de cultivos en los Estados Unidos. Es licenciado en Ciencias en Economía Agraria, egresado de la Universidad de Missouri. Desde 2007 es gerente de marketing de Bass Research Triangle Park en Carolina del Norte, allí en los Estados Unidos. Por otra parte, Francisco Scorcaneto es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Federal de Paraná, Brasil, en 1978. Posee un máster en Ciencias Biológicas, Entomología, de esa misma universidad en 1982. Y un doctorado en Ciencias de los Cultivos y Ciencia de Malezas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, en 1998. Actualmente es investigador en el Instituto Agronómico de Paraná, en Brasil. Y por su parte, Martín Marsetti, quien va a actuar como moderador de este panel, es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Fue asesor de empresas agropecuarias hasta 2011 y actualmente es gerente del programa de malezas resistentes de APRESID, el REM. Queda entonces con ustedes para introducir esta conferencia plenaria el ingeniero Martín Marsetti. El tema es la visión global y las estrategias de control para una misión sustentable. Martín, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenos días. Como comentaron, yo soy Martín Marsetti y desde REM, que es la red de conocimiento de malezas resistentes que coordina APRESID, moderamos estos dos plenarias, que es esta y la que sigue. Y en esta primera queríamos dar un marco general para después en la segunda ir hacia dos problemas más puntuales, que son los yuyos colorados resistentes y las gramíneas. Y en esta primera queríamos mostrar dos visiones que son totalmente integradas. Por un lado, la oferta o la visión desde la industria química, que va a seguir siendo una de las principales armas en el manejo de malezas, y complementarlo con el manejo cultural, específicamente enfocado a los cultivos de cobertura, y es por eso que está Francisco Scorcaneto, quien es especialista en ese tema. Así que ese fue un poco el objetivo de mezclar estas dos presentaciones. Y bueno, y creemos que son totalmente complementarias y que por eso las ponemos en el mismo lugar. Así que bueno, con esa pequeña introducción, Brian, tu turno. Buenos dias. Thank you very much for your time here today. As mentioned, my name is Brian Perry, and I am the Soybean and Corn Market Manager with BASF for our U.S. crop operations. I've been with BASF for 17 years now in various roles, from being in sales and now on the marketing side. And in that picture you see up on the screen, I'd like to point out I'm a very proud father of two. I have a wonderful wife. I have a 10-year-old daughter, a 7-year-old son, and in 2 more months we're going to be having our third baby at age 40. So I'm excited and maybe a little crazy all at the same time. You'll also notice a picture of a tractor up there. That's from my family farm in Missouri, where I grew up. Missouri's right in the middle of the United States. Been in our family for over 100 years, our farming operation. And so not only do I work for BASF with crop protection, I also go back and help with the family farm as well. So agriculture is very near and dear to my heart. Today, what I want to do is I want to share with you some of the trends that we're seeing in the U.S., and then share with you how we're addressing the problems and actually turning them into opportunities. A real quick background on United States agriculture.
Our two largest crops would be maize and soybeans. From a corn perspective, we have roughly 36 million hectares of corn production. And if you look on the map, what you'll see is counties highlighted in red that have the greatest intensity of planting. So as you can see, throughout the middle to the northern part, there's a lot of corn planted in the United States. And it's spread out all the way to California. Now, soybean production is a little less. We have around 32 million hectares. In any given year, we'll see a fluctuation of 5% plus or minus, depending on commodity prices. And again, you see a lot of similarities to where corn is produced. The main difference is it's a little more concentrated, and you see more up in the northern part of the United States. Now, I want you to keep that in mind as I share with you how weed resistance has evolved, and you'll really see how that overlaps with the majority of the geographies in the United States. So now I'd like to play a quick video that highlights some of the issues that we've seen throughout the United States. That's fine. That's a good spot to stop. Basically, what you see in the video is weed issues have really evolved and spread throughout all of the U.S. And just a little background, all of those photos were taken just this past year. And they came in from customers as well as BASF employees. Now, we do have to work on the fact that people still feel the need to smile in every photo. Definitely weeds taller than you or I is not anything to smile about, but definitely an alarming trend that we've seen from the southern U.S. to the northern geographies and then east to west. So I'd like to share with you a little bit of this evolution and how it's happened and how you can stay on the front end of it here in Argentina. Back in 2000, we had our first documented case of glyphosate-resistant broadleaf weeds, and that occurred in the state of Delaware. That weed species was Ceniza, here I believe it's pronounced in Argentina, but that was the first documented weed, which is clearly something that you are challenged with here today. Roundup Ready crops were introduced to the states in 1996. So in as little as 4 years' time, we had our first documented case of resistance. Now moving ahead to just 2003, you see that the resistance is spread into multiple states, as well as now we have more documented cases with ambrosia species, which would be ragweed, in the state of Missouri, which that middle state in orange is where I grew up. That's where my family farms at, so I know this all too well. Moving ahead again just more years, you will see that the states continue to multiply with the number of weed resistance documentations. You'll also notice more intensity. You'll see more documented broadleaf weeds, and again, looking towards those states in red, they now have 3+ broadleaf species identified. Now looking at 2009, again, 3 more years into the future, you see virtually all of the main states that have corn and soybean production have documented glyphosate resistance. If you remember the first 2 slides that I shared
showing corn and soybean production. It mirrors where you see the weed resistance in this map. And again, the intensity has continued to increase with more states reporting documented cases. And then just last year, in 2013, the Weed Science Society of America had documented over 31 states with glyphosate resistance. And really, again, these are the states that raise the corn and soybeans and cotton for the whole U.S. market. So it's spread rather quickly. And one thing that I should have pointed out is that in 2006, we first documented Amaranthus palmeri. And I know that's a weed that is top of mind here in Argentina. From 2006 to now 2013, if you saw that video, there were Amaranthus palmeri plants in every single photo. So it's gone from being first identified to being across the entire U.S. in as little as 8 years. So I'd like to share with you, in addition to the trends and the evolution, some insights that we have shared with U.S. growers that you need to keep in mind. One is that in addition to the number of states with weed resistance, we're now seeing weeds with resistance to multiple sites of action, multiple herbicides. So my first map spoke only to glyphosate. This one speaks to all herbicides. So in the U.S., we have 12 broadleaf weed species that have documented multiple site of action resistance. So for example, if you look on the screen, you'll see that 2 species are resistant to 3 sites of action. And in some states, that could be ALS chemistry, it could be PPO chemistry, and it could be glyphosate. We also have weeds resistant to triazines, as well as HPPD chemistries, and in some situations, some phenoxies, where just recently, Amaranthus was documented resistant to 2,4-D in the state of Iowa. We also have grass species that are beginning to show this as well. Now, the next trend, the next insight, is that not only are weeds becoming resistant, they're actually evolving their emergence patterns. And I find it interesting that Mother Nature always seems to find a way to win. And here you'll see weeds changing when they normally emerge. In the case of Amaranthus palmeri, it's now germinating even earlier in the season. And in the past, that weed would stop germinating in late summer, say August for us. So August is winter for you. That's the middle of summer for us back in the States. Well, now that weed has continued to germinate all the way through harvest. So it's found a way to continue to put out seeds so it can survive even when we're done making a harvest on the field. And then the last insight, this is where the opportunity comes in. In the U.S., when Roundup took off, it was easy, it was simple, and it was all that farmers sprayed. They didn't use residuals, they didn't use other herbicides. And part of what they were doing was giving up yield. Anybody venture a guess when the best time is to have weeds in your field? It's probably never, right? At least that's what normally people tell me. I was with some of your colleagues in San Antonio de Arca yesterday, and all the growers there said never. And so in as little as 14 days, 2 weeks, the University of Nebraska has shown that you can lose up to 5% of your soybean yield by having weeds compete with that crop. So the ways we address the problems of resistance not only control the problems, it's adding dollars back into the U.S. farmer's pocket, because we are increasing yield that we had been giving up by not using residual herbicides. So, I want to make sure everybody's awake this morning. I know there's a lot of people in the room. I can see people in the back row, so hopefully you can see me. The question I have is, how many centimeters per day can an Amaranthus palmeri plant grow? Is it A, not very much, it's not that competitive?
Is it B, 12.7 centimeters? Is it C, 7.26 centimeters? Or is it D, 2.5 centimeters? So this is the interactive part. Who in the room thinks it's A? Raise your hand. Anybody that thinks it's A? All right. Anybody B? Anybody? Show of hands. We got a few hands for B. C? How many people C? All right. How about D? Anybody D? Got quite a few for D. The correct answer is C. And here's some proof. So this picture was taken at the University of Georgia. And what you see here is in as little as 52 hours, this Amaranthus palmeri plant grew 15.24 centimeters, which in the U.S., because we like to make things difficult, we work in inches, so that would be 6 inches to us in the States. Now, the reason why this is important, and I bring it up, how quickly can 2 days pass? I know there's a lot of big fields down here. I'm guessing your weather is no different than our weather, that it doesn't always cooperate, and we don't always get a spray exactly when we want to. So that's really why utilizing residual herbicides, using good burn down applications have become so critical, because once the weed emerges and gets out of the ground, it becomes extremely difficult to control, and we can't even keep up with the pace of the growth. So I've shared with you some of the issues and the trends and the things that we've dealt with. What I'd like to turn the discussion to now is, what can we do about it? So what can growers like yourselves do to deal with the problems that they're facing today? And we've developed at BASF, through the help of our technical service team, as well as cooperation with university partners, 5 steps that growers can follow to address the problems that they are currently facing. Now, the first step, it sounds basic, but it's identifying the problem weed. You know, when Roundup was working great, nobody really cared what the weeds were, because they went and sprayed glyphosate and it controlled the weeds. But now we have to understand what the problem weed is so we can use the right herbicide program. So getting those weed ID books out again and understanding specifically what weed it is extremely critical. Number 2, we need to utilize multiple effective sites of action. And I stress the multiple because that's how the problem developed, right? Over-reliance on one single site of action over and over and over. And so by utilizing multiple effective sites of action, we're able to keep this chemistry working. Number 3, we need to utilize sites of action that have a low risk of developing resistance. So in the States, growth regulator chemistry, chlorocetamide, or your very long chain fatty acid chemistry, products like dimethenamide, metolachlor, those have shown very low risk of developing resistance. Pendimethalin is another one as well. Number 4, and this is a really critical one, is apply residual herbicides pre-emergence and then post-emergence. Now, this has been specifically critical with Amaranthus species, because as you saw how long that can germinate, you need to continue that residual so it never gets out of the ground. So in the U.S., they will go out with a burn down application or conventional tillage, put a residual on, plant, and then come back in with their in-crop application of glyphosate or another PPO post and add in additional residual. And then lastly, number 5, if all else fails, if you do steps 1 through 4 and you have some weed escapes, you need to go out and remove that weed so it does not go to seed. One Amaranthus palmeri plant can produce up to 500,000 viable seeds. So think about 500,000, one plant. If you let that go to seed, all the hard work you did on steps 1 through 4 were for nothing, because the very next year, the entire field has just been reinfested with just 1% of your escapes. Think about that across all your hectares. When I was a kid, my grandfather used to have me go walk cornfields for him.
Anybody ever walk cornfields or soybean fields pulling weeds? Got a few hands. I didn't get paid much, $2 an hour. I thought that was big money as a kid. I think that's why I'm so dedicated to working with crop protection chemistry, because I figured there has to be a better way to control weeds than pulling them. Unfortunately, in some parts of the U.S., we're back to pulling weeds again because of this issue. Now, how has BASF helped? Well, in the States, BASF adopted a platform called Advanced Weed Control. Here in Argentina, it would be Programa Experto en Malezas. And really what we did here was ask the U.S. farmer, what are the key weeds? What do you need from a herbicide program? And they said, well, I need herbicides that work. I need the best. I need multiple tools, so multiple sites of action. And I need flexibility because Mother Nature might change. And that's what we have with our platform. So BASF has the most herbicide sites of action in the States. There's 24 to control weeds. We have 12 of the 24. So that allows us to put together a program that meets the farmer's needs. We also have the strongest with great products like Heat from our Kickstore chemistry, burns down weeds quickly, residual products as well, and then a lot of our flexible solutions that can be applied pre or post. Now, if you'll notice on the bottles, you'll see numbers. And in the States, we number our sites of action. Here in Argentina, you use letters, I believe from the HRAC, Universal Numbering System. We, again, have to be difficult in the States using numbers that have no relevance because we have 24 sites of action, and you'll see a jug up there with number 27 on it. So I don't know who came up with the numbering. The point is, by utilizing this approach, you can ensure that you are using different sites of action. So here in Argentina, they also have a very broad portfolio where they have 9, soon to be 10 herbicide sites of action, and some of them are represented up here on the screen. And again, in this situation, the lettering signifies the different sites of action. And this is something we receive positive accolades from universities in the States because we're helping educate the growers in the U.S. on what products are the right ones to use on the right weeds. And you know, the good news for you here in Argentina is that it's not just about what they currently have, it's about what they have coming. You know, BASF invests about $2 million a day in research and development for new herbicides, fungicides, insecticides. And you have to so you can stay ahead of the game with weed problems as quickly as they shift. So over the next 3+ years, these are additional herbicide brands that are going to be launched here in Argentina through BASF to continue to help growers manage the tough weed problems that they're facing today. So some of you may be wondering, I've heard you say the term site of action several times. Many people refer to it as mode of action. So what's the difference? You know, why site, why mode? Well, if you think about a mode of action, a mode is how the herbicide works. And in this situation, the example would be amino acid biosynthesis inhibition. So that's the mode of action. Now in there, you have 2 different families. You have a group 2, which in the U.S. is ALS chemistry. And then you also have the EPSPS chemistry, which would be glyphosate or Roundup. Now the reason why I bring this up, the site is where the herbicide works in the plant. And that's critical because in this situation, you have 2 examples. You have glyphosate and an imidazolone. So here it'd be Pivot, I believe, Pursuit, and then Roundup, glyphosate. Both do 2 totally different things, control weeds very differently, and they're the same mode of action, but they work in different sites. And so we've been very proactive in the States of trying to educate on the most specific place in the plant so you ensure you're using the right herbicide program. And I think the pictures here really speak to the need of multiple sites of action. So this is what we've been doing, 1 site of action, so glyphosate only. And again, it's a great tool. We still use it in combination today, but we're losing its effectiveness when we just rely on it alone.
Now, in the future, we have new chemistry coming in the United States. Dicamba Tolerant is going to be a new platform, a new site of action for soybean producers, but it won't be the silver bullet, because if we just rely on it plus glyphosate, here you see 2 sites of action, much better than the single, but you still see some weed escapes. When you go to a complete program, and this would be one of our solutions in the States called Optil Pro, again, another innovation that will be coming to Argentina in the next few years. That product is a residual that has 3 sites of action. You add dicamba, or in our market, it'll be Ingenia, as a post, plus glyphosate. So now you have 5 sites of action in that program, and 3 of the 5 are highly effective on Amaranthus. So by doing that, you can really prevent future issues. You also have the cleanest fields, so that helps you maximize yield. Now, just as I start to wrap up, other tools that we have developed in the States to help growers, we put together a website for advanced weed control. You see down here in Argentina, they as well have a website. The web address is right up there, expertoenmalezas.com.ar. Please stop by the booth. You can also see it there as well. And their model is very similar to what we did in the States. The idea was, based off of your geography, you can select where you're from, what state, what problem weeds. So in this case, you can see Amaranthus palmyrae. And then we provide recommendations on the best products from the BASF portfolio to use on those specific weeds. In some situations, we end up recommending competitor products where we maybe do not have a gap because we want to be good stewards. But the key here is to have a tool where growers can identify what problem they have. They can see some proof photos, data, and things that help them feel confident in using those solutions to control the problem weeds. Now, in closing, I spent a lot of time talking about some of the issues. I shared with you 5 steps that you can use. And I want to point out that this is not all doom and gloom. You're in a great place because you can learn from our mistakes and things that we did in the States. If you take a look here, this is a photo that a customer shared with us in 2009. This was taken in Arkansas. That field on the left is a train wreck, right? Nobody wants that field. Nobody wants to see that. That's all Amaranthus. But just in 1 year, by utilizing a program like what we've highlighted today, doing those 5 steps, you go from a problem to a field that everybody in this room would be proud of, right? Who wouldn't like to have the field on the right? And so my takeaway to you is don't wait. Don't look at this as a U.S.-only problem. Growers in the southern United States had it first. And guess what? The growers in the northern part of the U.S. said, oh, that's a southern problem. And 4 years later, it's all the way up to the Canadian border. You have a great opportunity to learn, again, from our mistakes, utilize these tools. And the other thing I want to stress is that we have found that it's increased our productivity, because we're doing things like putting residuals out, things we should have already been doing to help maximize yield, and that's really benefited overall the net income per acre in many situations where we've been proactive. So again, I want to thank you, muchas gracias, for your time here today. I'll be at the booth if anybody has questions and would love to talk to you. Thank you again for your time. Buenos dias. Gostaria de começar me desculpando, eu vou falar em português, porque meu espanhol é muito malo, né? Então haverá tradução para quem não entende bem o português para o espanhol. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer o convite de participar desse evento, que eu acho assim espetacular, é fantástico, coisa que dificilmente você encontra em outros lugares do mundo, especialmente no Brasil. Nós não temos mais encontros como esse, onde você tem
a participação dos agricultores, dos institutos de pesquisa, de extensão, a indústria, enfim, tentando resolver os seus problemas. Outra questão, quer dizer, eu não estou aqui para... A ideia não era falar também de futebol, mas quando eu vi o símbolo do Congresso, né, essas mãos na missão, que são semelhantes ao que tinha na Copa do Mundo, aquelas mãos segurando a taça, né? E agora, nesses símbolos, aí eu estou vendo que a maior mão, né, ela está ali sobre a Alemanha, né? Isso é coincidência, né? Enfim, mas se já não somos mais campeões do mundo em futebol, quem sabe possamos ser campeões do mundo aí da agricultura conservacionista, né? Que seria já uma grande vitória. Enfim, a minha conversa aqui é sobre a questão de cultivos de cobertura como estratégia para o controle de malezas, né? Quando se falava, há tempos atrás, anos atrás, de plantas de cobertura, se pensava das plantas de cobertura como plantas para melhorar as condições do solo, condições físicas, químicas, biológicas, e também a questão da biodiversidade. Se você usa cultivos de cobertura, você vai ter menos pragas, menos doenças. E não se dava muita atenção para as malezas, as plantas daninhas. Falava, plantas daninhas, se tem plantas daninhas, eu uso herbicida e acabo com elas. Mas hoje não, né? Hoje, os cultivos de cobertura se tornaram uma ferramenta muito importante para o manejo das malezas, né? Talvez muito maior do que os outros aspectos relacionados a solo, biodiversidade, praga, enfim. Enfim, uma condição muito comum que se encontra é a questão do pousio, do barbecho, né? E a pergunta é, por que não é uma boa opção, né? Enfim, você tem coberturas, uma alta diversidade de plantas e free, né? De graça, baixo custo, né? Porque eu vou gastar dinheiro por plata para plantar uma cobertura se eu tenho uma natural. O problema é que o pousio, né, o barbecho, realmente é constituído por plantas daninhas, por malezas. E essas malezas, quando eu deixo minha área sem cultivar, há um aumento no banco de semente, de semijas dessas malezas. E também uma maior possibilidade de criação de plantas daninhas, de malezas resistentes. E, principalmente no Brasil, as plantas daninhas resistentes ao glifosato foram em função de áreas que são deixadas em pousio, né? Então, numa área, quanto mais planta você tem na área, maior é a possibilidade de ter as plantas se tornarem resistentes. E quanto maiores as plantas, e quanto maior a quantidade de plantas daninhas ou de malezas que tem na área, maior é a dificuldade de controle também. Então, condições que nem esta, de pasto amargo, né, de gitar insulares, em áreas de barbecho, quando o pasto amargo fica mais desenvolvido, ele fica com pouca área foliar, fica muito mais difícil controlar, né? E essas áreas de possíveis de pousio ocasionaram o aparecimento de resistência. São um dos grandes problemas que já está tendo no Brasil. Outro é a rama negra, também, que germina, nasce no outono, e outono e inverno, né, e vai até a primavera. E também, em função do pousio, é uma espécie, hoje, talvez a mais importante em termos de resistência ao glifosato no Brasil, né? Outra é o ryegrass, né, o lólio, mais ao sul, na região mais fria do Brasil, né, onde também apareceu resistência em função aí dos casos de pousio. E o sorgo de Alepo, que embora exista no Brasil, essa é uma foto aqui da Argentina, né, nós não temos caso de resistência de sorgo de Alepo ao glifosato, mas parece que aqui é um grande problema. E também
eu assisti algumas apresentações de trabalhos que estão sendo feitos aqui na Argentina, algumas apresentações dos problemas, e eu acho que o problema aqui na Argentina é maior que o nosso. Muito mais plantas com tolerância e resistente ao glifosato do que nós temos no Brasil. Bom, mas para falar de cultivos de cobertura, de plantas de cobertura, qual é o objetivo? O objetivo é a substituição das malezas por adubos verdes. E qual é a vantagem? Os cultivos de cobertura são plantas que não têm dormência de semente. Um grande problema da planta daninha é a dormência. Se as plantas daninhas não tivessem dormência, seria muito fácil controlar. Uma vez que você matasse, você elimina o problema. E esses cultivos de cobertura não têm essa característica de dormência, então, uma vez que você mate, você elimina da área. E são plantas mais fáceis de manejar. Então, aqui é a situação onde você tem um barbecho aqui na frente, e a substituição do barbecho, então, aqui, no caso, um tipo de cultivo de cobertura, vícia, e no fundo, avena, quer dizer. Aqui você tem espécies como rama negra, lolium, uma série de espécies que crescem durante esse período de barbecho. E um dos aspectos, eu gosto de frisar, é a questão do mito da longevidade quase eterna da semente das malezas. Sempre se fala que seria quase impossível, a semente da planta daninha pode permanecer durante 100 anos no solo. Então, eu não vou me preocupar em controlar a ressemeadura, porque ela sempre vai estar lá, e eu sempre vou ter que usar herbicida. O que não é bem uma verdade. Na verdade, é variável entre espécies, mas muitas espécies, a redução da população é bastante rápida, e algumas você pode chegar até a eliminar. Com certeza, num campo, nunca vamos chegar ao zero de malezas, mas é possível ter uma redução bastante grande. Aqui mostrando um gráfico de um trabalho que foi feito na região de Ponta Grossa, no Paraná, foi feito durante 10 anos, onde não se deixava as malezas produzirem semente. O que acontece foi uma redução, tanto em sembra convencional, com revolvimento, e com sembra direto. O que acontece é que a redução é bastante rápida durante os anos, é uma redução exponencial. Isso tem vários trabalhos que têm demonstrado isso. E o que se observa é que, quando você não deixa as plantas daninhas, malezas, ressemearem, produzir semente, no terceiro ou no quarto ano, a população das plantas daninhas, nesse caso, nesse trabalho, ficou em torno de 10 plantas por metro quadrado. Em comparação com a inicial, que era em torno de 400 plantas por metro quadrado, que é uma alta população, 10 plantas por metro quadrado já é uma condição muito mais fácil de se manejar, de controlar, competição melhor. Então, o objetivo, quando se usa culturas de cobertura, é você não deixar essas plantas daninhas ressemearem, para você obter uma baixa população delas na área. Uma preocupação com o óleo, por ter se tornado resistente, se começou um trabalho em 2012, onde havia uma população de 828 plantas por metro quadrado, e que já no segundo ano, quando não se deixou ressemear esse lóleo, a população caiu para menos de uma planta. Quer dizer, a redução da população é bastante intensa, bastante grande, bastante rápida, né? Principalmente em algumas espécies. Lóleo Ráfanos é outra espécie que é bastante rápida, embora tenhamos também outras espécies que seja mais difícil de fazer uma redução, mas algumas espécies é bastante rápido. Então, qual é o objetivo, então, das plantas de coberturas, plantas de cultivos de coberturas sobre as malezas? Que é a redução da população das malezas, e as malezas ficam mais sensíveis aos herbicidas. Então, aqui uma outra investigação, um outro trabalho, mostrando também, durante os anos, quando se
havia presença do barbecho no outono e inverno, barbecho somente no outono e sem barbecho em vermelho. Sem barbecho em vermelho, uma população de 200 plantas por metro quadrado, que é uma alta população. No terceiro ano já estava ao redor de 9, quer dizer, um outro trabalho mostrando uma rápida redução quando se trabalha com cultivos de cobertura. É claro que esse cultivo de cobertura está associado também ao uso do herbicida, quer dizer, não é a ação somente direta da cultura de cobertura, mas é a associação, é uma ferramenta, né, que permite que você tenha uma baixa população de infestantes. Aqui o resultado, então, as áreas com barbechos, você vê ramas, aqui é coniza, rama negra, uma população bastante alta, aqui cíperos, não sei como chama na Argentina, coquichos, creio. Então, nessa situação de pousio, a tendência de aparecer ervas perenes é muito maior do que uma condição onde não se deixa áreas sem cultivar. Né? Você vê uma área limpa, tem presença de malezas, mas é muito pequena, e numa situação dessa é muito mais fácil você se trabalhar, se controlar, qualquer seja o método que se vai usar. Esse trabalho é só para demonstrar a questão da uma alta e baixa população de malezas. Em vermelho, em condições de uma alta população, quando se usava herbicida dose cheia, ou herbicida meia dose, ou mesmo controle manual, em qualquer das situações, em alta população, uma medida só de controle não era suficiente para ter um bom controle. Quando você tinha uma baixa população, em torno de 9 plantas por metro quadrado, em qualquer dos métodos, mesmo meia dose de herbicida, podendo reduzir herbicida, você tinha um bom controle. Quando você tem uma alta população, aqui em vermelho, que seria em torno de 180 plantas por metro quadrado, você vai necessitar mais de uma medida de controle e doses maiores de herbicidas. Aqui outro trabalho realizado no Rio Grande do Sul, onde também mostra diferentes coberturas, e o pousio, o barbecho, né? Comparado com a aveia, ryegrass, vícia, nabon e o trigo, né? E as diferentes modalidades de controle, de dessecação para formar a cobertura morta. Então, você vê que o barbecho, mesmo em condições, né, com o uso de glifosato mais do 4D e uma sequencial de paraquat mais diuron, que é uma aplicação de herbicida para condições as mais adversas, né, as piores condições, mesmo assim, ainda durante o ciclo da soja, havia presença de 16 plantas por metro quadrado de coniza, né, de rama negra. Mas quando é que podemos usar os cultivos de cobertura? Quer dizer, eu vou substituir minhas culturas de renda, de ingresso, de La Plata? Não, você vai cultivar, né, durante os períodos quando há cultivo, quer dizer, seria as janelas, as ventanas. Ou, em algumas situações, pode ser até um cultivo simultâneo, né? Uma consorciação durante parte ou todo o ciclo. Então, vamos ver algumas situações que você pode usar alguns cultivos de cobertura. Um caso muito comum é você ter soja, depois soja, mesmo aqueles que usam de rotação vão ter anos que vai ter soja, depois soja, e durante esse período de inverno há um longo período que não se cultiva, ou se cultiva trigo, mas o trigo nem todo ano se coloca, né? Por exemplo, no Brasil, a cada 3 anos se coloca trigo, se faz a rotação a cada 3 anos. Então, tem um período bastante grande que fica em pousio e em barbecho. Quais são as espécies que são utilizadas nesse período? No Brasil, a mais comum é a avena negra, a avena estrigosa, né? Que são aveia de ciclo bastante largo, né? E que é mais usada porque é um tipo de cultivo de cobertura barato, é fácil de encontrar semente, a semente é barata, é fácil. Então o agricultor prefere usar isso porque tem um efeito, produz boa massa e tal.
Então, em 95% dos casos, é a aveia que é usada. Tem outras opções, né? Que é o centeio, o ryegrass, o lóleo, também em algumas situações, mas o lóleo normalmente é utilizado juntamente com a aveia, para quem usa essas coberturas para alimentação do animal, para pastejo do gado. E também, em algumas situações, a possibilidade de um triticale forrageiro. Mas a espécie mais utilizada e que a longo tempo tem se destacado é a aveia negra. Tem alguns aspectos de cobertura, né, da aveia, substituindo as plantas de barbeiro. Outra situação, eles têm a soja e depois o milho, né, o maíz. É um intervalo um pouco mais curto, mas também é um intervalo em que cabem muitas espécies. Nessas condições, antes do milho, embora também se possa fazer antes de soja, tem se utilizado na mão a vícia, principalmente a vícia vilosa, né? A combinação de vícia vilosas e lupinus albus, que é o lupinus angustifolius, né? Que é o azul e o branco, né? Aqui a questão da mistura, de quando você usa um cultivo de cobertura que é gramínea ou não gramínea. Nesse caso, nós temos aqui a presença do lóleo, né? Quando você tem a presença de gramíneas, problemas, é recomendável que se faça o plantio de cultivos de coberturas de folha larga para você poder usar um herbicida para controlar esse lóleo. E controlando esse lóleo, o cultivo de cobertura vai fechar e não vai deixar produzir semente e sentar. E o que a gente viu no início, a diminuição da população do lóleo é bastante rápida quando não deixa produzir o semente. Também quando você tem problemas de ervas, de plantas daninhas, de folha larga. Então, você põe uma aveia, você põe uma planta de cobertura gramínea e você usa o herbicida específico para controlar as folhas largas. Então, a escolha do cultivo de cobertura depende dessas condições também. Então, ela é bom, né? Parece que aqui na Argentina não é muito utilizado, mas é uma planta de crescimento até certo ponto bastante rápido e compete muito bem com as malezas. Um dos usos do bom é juntamente com o centeio, né? Que é uma boa alternativa. Ainda há outras espécies, como o linho, o trevos, né? Mas normalmente essas coberturas são utilizadas em consórcio. O problema do consórcio é se você tem espécies, plantas daninhas durante esse período e você quer controlá-las, né? Então, por exemplo, se você tiver uma aveia com vícia e tiver espécies de folha larga competindo com o que se quer controlar, que herbicidas vai se usar? Na verdade, o único herbicida que funciona para controle de folha larga, quando você tem um cultivo de cobertura de folha larga como vícia, seria o Azagran, e funciona o Bentazon, que funciona em cima de vícia vilosa, mas não dá para aplicar em vícia sativa, por exemplo. Então, essa questão de se colocar alguma cultivo de cobertura de folha larga, tem que considerar o aspecto de que tipo de erva tem e se pode, se ou não, utilizar algum tipo de herbicida. Outros intervalos de cultivo é quando você tem soja, trigo e soja, e depois de soja, pelo menos na região, tem um período curto. Normalmente é um período não grande problemático em termos de barbecho, porque é bastante curto. Mas tem umas espécies que se adaptam aí nesses intervalos, né? Principalmente a nabon e a arveja, né? Que é o Pisum sativo, né? Então, aqui o Pisum sativo, que é uma espécie. Outras espécies também que poderiam ser utilizadas seria o trigo sarraceno, o próprio girassol denso, plantando. O girassol tem uma capacidade de competição com as plantas daninhas, as malezas, muito grande, e serve bem também para fazer cultivo de cobertura. Então, temos aqui, o nabon. Uma das questões é o efeito da produtividade. Muitas vezes o agricultor espera
fazendo o cultivo de cobertura, vai aumentar ou não vai aumentar o rendimento da minha cultura? Não é isso que deve se esperar dos cultivos de cobertura. Pode-se aumentar, pode ser que não, normalmente o aumento é pequeno. Então, o uso das culturas de cobertura é o efeito que ela dá através dos anos em cima de outros fatores. Não espere muito aumento no rendimento. Não é a mesma coisa que aplicar ureia em milho, ureia em trigo, em que você vê a diferença bastante grande. As culturas de cobertura podem favorecer ou não. Aqui vocês veem o efeito do Nabon em trigo, em que o trigo está em melhor desenvolvimento do que na área sem cultura. Mas esses incrementos normalmente são 5%, 3%. Então, não deve se esperar grandes benefícios dos cultivos de cobertura em termos de rendimento. Os benefícios são mais em termos, por exemplo, do controle das plantas daninhas. Além desses cultivos de cobertura de inverno, também tem alguns períodos durante o verão, algumas janelas que se poderiam ser preenchidas com algumas espécies de verão. Nós temos o mileto, mirro perla, Penicetum glaucum, que é uma que poderia ser utilizada. A Crotalaria juncia, uma espécie de crescimento das crotalárias bastante rápida. Mais algumas em termos de maíz denso. O que é maíz denso? Maíz denso é você plantar o milho. Na verdade, você planta sementes ou grãos de milho em uma população 5 vezes maior no espaçamento de trigo. Isso te dá uma grande formação de massa com custo bastante barato. Você não vai comprar semente híbrida para fazer plantas de cobertura com maíz, mas você usa o próprio grão, e isso fica bastante barato. O girassol denso, da mesma forma, também plantado em espaçamento mais curto. E trigo sarraceno, quer dizer, são espécies de verão. Não dá para plantar muito tarde, muito próximo do inverno, porque algumas espécies, como o Penicetum, o mileto e a Crotalaria, elas são sensíveis ao fotoperíodo. E quanto mais tarde você planta, o crescimento diminui e, às vezes, elas ficam um tamanho bastante reduzido. Então, há que ter esse cuidado. Então, aqui uma foto de trigo sarraceno, fagopeiro, espécie de crescimento bastante rápido, às vezes em 30, 40 dias você já tem uma grande produção de massa. Então, mileto e Crotalaria, uma boa combinação. Maíz denso também, 60, 70 dias, você consegue uma grande massa e é um custo bastante barato. Outra condição que nós temos na nossa situação é o plantio da soja e depois o maíz de segunda, e depois a soja novamente. Existe um período aqui em que não tem, que fica em pousio. No Brasil, foi aí que apareceu o grande problema do pasto amargo e rama negra resistente ao glifosato. É nessa fase que ela se desenvolve e foi aí. Qual é a solução? Qual é o tipo de cultivo de cobertura? Como nessa época chove, não tem quase chuva, como é que se faz para conseguir plantar? O que se tentou, o que se tenta, foi o uso da braquiária, Braquiária rosusiense, hoje muitos chamam o Urocloa, e também o uso da aveia, mas a braquiária é mais comum, você planta simultâneo com o milho, de segunda, ou um pouco depois, para obter uma cobertura durante esse período final, depois da colheita do milho. Então, milho com braquiária, a colheita do milho, a braquiária, o Urocloa se desenvolve, aqui a formação da cobertura morta e aqui entra a soja novamente. E aqui é a condição, então, da braquiária, comparado com o barbécio lá no final. Então, enfim, resumindo, quais os cultivos de cobertura que se tem disponíveis? Não são muitos, mas a questão é você saber onde se encaixam cada cultivo de cobertura no seu sistema de produção e como você maneja essas espécies. Então, mais comum são as aveias, a aveia estrigose, a aveia sativa. Existem variedades de ciclo mais longo e de ciclo mais curto.
O centeio, que tem algumas vantagens em relação à aveia, embora ele seja, também existam variedades de ciclo mais curto, né? O centeio é mais resistente ao frio, é mais resistente a alguns tipos de doença, tem uma rusticidade maior do que as aveias. O lóleo, basicamente ninguém usa o lóleo só para cobertura. Quem usa lóleo normalmente usa associado com as aveias e normalmente quem tem animais e usa para pastejo. E o triticale forrageiro, que é um triticale que está começando a ser utilizado um pouco mais. Mas ainda a aveia é a campeã. Das espécies, outras espécies, que não gramíneas, né? Então o nabo forrageiro, interessante em algumas situações. A vícia, é mais a vícia vilosa do que a vícia sativa, embora a vícia sativa também possa ser usada, mas a vícia vilosa tem uma rusticidade melhor e se encaixa melhor. Né? Um dos problemas da vícia que nós temos ainda é o custo da semente é um pouco alto, o que faz com que, muitas vezes, você use menos semente e se associe com a aveia, para não ficar tão caro a questão do cultivo de cobertura. O piso sativo, né, a arveja, os lupinos alvos e lupinos angustifólios. Lupinos angustifólios resistem mais ao frio do que os lupinos alvos, né? Então, condição mais fria, lupinos angustifólios. O lino, o trifólio, o trebo, mas normalmente essas três últimas se usa associada sozinho. E algumas espécies de verão, em algumas condições especiais, né? Tem o mileto mais denso, o sorgo forrageiro, a crotalaria júncia, né? Crescimento bastante rápido, um problema aqui também é o preço, o trigo sarraceno e o girassol denso. E a formação de coberturas mortas, né? O uso de herbicidas. Normalmente o que se faz é o uso de glifosato, ou glifosato mais código D, o glifosato mais um sequencial de paraquat ou paraquat mais diuron, glifosato mais 2,4-D, desculpa, paraquat mais diuron, um sequencial, um glifosato mais outros herbicidas, como cafentrazone, ou saflufenacil, ou ainda clorimuron, em algumas situações especiais, e N-glifosato mais outros e paraquat ou paraquat mais gramucil. Esses glifosato mais outros se usam em condições especiais, por exemplo, carfentrazone, quando você tem muita espécie de borrélia ou você tem hipomeia, né? Então, se usa esse carfentrazone. O saflufenacil se usa quando o 2,4-D não pode ser usado e se tem rama negra resistente. O clorimuron para dar um melhor controle em rama negra e um período residual. Mas normalmente não é preciso. Você usa plantas de cobertura, normalmente você usa baixas doses de glifosato e fazendo um sequencial, por exemplo, a formação de cobertura 15 a 30 dias antes da sembra. E no momento da sembra, se aplicar um paraquat mais diuron, com certeza você não vai ter problema de espécies resistentes e nem vai criar problemas de resistência em planta. E com doses baixas e questão de controle eficiente. Então, mas para finalizar, a questão dos cultivos de cobertura, se é tão bom, por que ninguém usa quase? Poucos usam. A questão, ela passa que há algumas dificuldades. Uma delas, penso eu, é a questão socioeconômica. Tanto no Brasil, vejo como na Argentina, se o agricultor não tem uma boa condição socioeconômica, ele não vai querer investir em plantas de cobertura que ele não traz retorno, que não traz ingresso. Nos Estados Unidos, o USDA fez um levantamento de quanto o agricultor estaria disposto a gastar com cultivos de cobertura. E chegou ao redor de $45 de custo. Creio que no Brasil esse custo seria semelhante. Não sei na Argentina quanto que o agricultor estariam dispostos a investir em uma planta de cobertura.
Mas eu creio que esse valor de $45, muito acima disso, é limitante para a adoção dos cultivos de cobertura. Outra dificuldade que entendo é a cognitiva, quer dizer, a percepção das vantagens. Eu não tenho muito incremento no rendimento. Então, qual é a vantagem? A minha vantagem seria, hoje, seria o efeito bastante grande em cima de plantas, para evitar resistência, ou plantas daninhas, malezas resistentes, enfim, a dificuldade de manejo. Isso, o cultivo de cobertura vai facilitar maior. E a última, a questão da logística. Às vezes o agricultor está até disposto a utilizar cultivos de cobertura, mas aonde eu acho a semente, ou se eu acho a semente, ela está muito cara ou de qualidade ruim. Quer dizer, essa logística tem que estar disponível e facilmente disponível para o agricultor. E ainda uma última condição seria, tanto os técnicos, saber a oportunidade de pôr esses cultivos de cobertura. Então, pessoal, muitas graças. Estamos aí à disposição durante o dia, se quiserem trocar mais ideias sobre essas condições. Muito obrigado.